Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano, Matemática Simples. Na videoaula de hoje só vamos resolver um exercício, mas já com um grau de complexidade assim um bocadinho maior. E eu também vou aproveitar para utilizar aqui um bocadinho o GeoGebra só para vos mostrar um pouco o que é que acontece num tipo de exercício em que o ângulo é desconhecido. Nós vamos começar já por olhar para o exercício. Portanto, nós temos aqui uma figura, temos o círculo trigonométrico. E há aqui algumas informações, podemos já correr essas informações no instantinho. Há aqui segmentos que são paralelos ao eixo do X, que são esta linha e esta linha. Marcam-nos aqui um certo ângulo alfa, que está entre π meios e 7 π sextos, portanto vai desde 90 graus até 210 graus. Dizem-nos que este ponto R e, por consequência, o ponto S tem ordenada, o Y aqui vale menos um meio. E ainda... hum, e ainda nos dizem que o eixo dos y é o eixo de simetria deste polígono. Quer dizer que a relação entre estes dois pontos, entre o Q e o P e o R e o S, tem só exclusivamente a ver com o facto de o X ter sinais contrários. A gente já vai resolver o exercício. Eu queria-vos só mostrar aqui, mais ou menos com o GeoGebra, como é que esta figura se comporta, porque alguns alunos às vezes têm aquele vício de achar que este alfa é um ângulo específico. Não é bem assim. O alfa é um ângulo que varia dentro deste intervalo. Mudando o valor do alfa, a figura também vai variar um pouco. Então deixem-me só mostrar-vos aqui no instante. Tenho aqui no GeoGebra a mesma figura, com os mesmos pontos. Ahm, o raio é 1 e eu estava aqui a marcar. Este ponto é o ponto que no fundo se move aqui ao longo de todo o segundo quadrante e não um bocadinho do terceiro quadrante. E se repararem, nós temos aqui um trapézio que vai mudando a sua configuração, sendo que o ponto P está sempre a acompanhar o movimento do ponto Q. Este ângulo vai desde 90 até cá em baixo. Portanto, reparem que isto vai mudando e as áreas também vão mudando. Aliás, até se quiséssemos, podemos meter aqui a área, que é uma das coisas que eles pedem a área disto. Portanto, temos aqui valores diferentes. Ui, isto já não era preciso. Temos aqui valores diferentes para a área. Deixem-me voltar a mexer aqui com estes pontos. O GeoGebra é muito bom neste aspecto de permite-nos articular estas figuras, ir mudando os pontos de posição, até para vocês terem uma noção. Agora sim, vamos à resolução do exercício. Portanto, na primeira linha, só nos pedem para mostrar que a área desta figura é dada por esta expressão aqui. Deixem-me só ampliar a figura para nós conseguirmos trabalhar aqui com alguns pontos. Sendo um círculo trigonométrico, este ponto Q terá de coordenadas seno de alfa, seno de alfa. No entanto, só meter isto um bocadinho mais pequeno, assim está melhor. Portanto, o ponto Q será seno de alfa, seno de alfa. No entanto, tenham em atenção que o seno aqui está o cosseno aqui está no segundo quadrante, tem o valor negativo. Se quiséssemos, podíamos chegar também às coordenadas do ponto P, uma vez que a única coisa que muda é o valor do x, porque há aqui uma simetria relativamente ao eixo dos y. Quanto ao ponto R, eu já sei que isto vale, este y aqui do ponto R, vale menos um meio. Então, se eu quiser, posso trabalhar com este triângulo aqui, posso fazer aqui um teorema de Pitágoras, também podia ir lá com a forma fundamental de trigonometria, igual a litros, porque eu sei que esta hipotenusa vale 1. E como este cateto aqui vai valer um meio, eu posso tentar descobrir quanto é que é este outro cateto. Então faço um meio ao quadrado, mais, vamos chamar x ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Um meio ao quadrado dá um quarto, passo um quarto para lá a subtrair, vai dar 3 quartos, e faço a raiz quadrada, x igual a mais ou menos raiz quadrada a 3 quartos, que é raiz de 3 sobre 2, está bem, dá para fazer a raiz no 4. Ora, quer isto dizer que eu já tenho as coordenadas também destes dois pontos que aqui estão, do ponto R e do ponto S. Portanto, o ponto R será, deixa-me só apagar isto que é para conseguir aqui escrever as coordenadas dos pontos, o ponto R será, o x será menos raiz de 3 sobre 2 e o y será menos um meio. Quanto ao ponto S, só temos que mudar o sinal do y, do y nada, do x, o y é igual, vale na mesma menos um meio, ou seja, o ponto vai ser raiz de 3 sobre 2 e menos um meio. Com isto já temos condições para calcular a área completa deste trapézio. Base maior, que é o RS, vai ser duas vezes este comprimento aqui. Cuidado, não trabalhem com valores negativos, metam mesmo raiz de 3 sobre 2. Então, base maior é raiz de 3. Base menor, vamos utilizar o lado QP. O lado QP é duas vezes isto.
tenham mais uma vez cuidado, porque se o ângulo está no segundo quadrante, o cosseno é negativo, isto vai ser 2 vezes menos cosseno de alfa, ou seja, menos 2 cosseno de alfa. Porquê é que eu tenho que meter o menos? Isto às vezes faz um bocadinho de confusão aos meus alunos. Porque como o ângulo está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Vocês não podem trocar aqui isto e dizer apenas que é 2 cosseno. Uma vez que o cosseno é um valor negativo, estariam a dizer que uma distância seria um valor negativo. Então, por isso é que temos que meter o menos atrás. E, aliás, isto acontece sempre que vocês trabalharem fora do primeiro quadrante. Se alguma das razões trigonométricas for negativa, quando vocês vão traduzi-la em termos de distâncias, metam o menos atrás. Por exemplo, no terceiro quadrante, temos que meter menos atrás do seno e do cosseno sempre que estes estiverem a traduzir uma distância. No quarto quadrante, o seno já será negativo e o cosseno positivo. Então temos que meter o menos atrás do seno. E já agora, isto também funciona com as tangentes, embora aqui não estejamos a trabalhar com a reta das tangentes nem com tangente nenhuma, mas também pode acontecer. Ora, só me falta a altura. A altura é este bocadinho aqui, que é seno de alfa, mais este bocadinho aqui. Vocês não metem menos o meio, não é? Metem um meio aqui. Lá está, trocámos o sinal do menos o meio, é o mesmo princípio. Portanto, já sei que a área do trapézio será base maior mais base menor a dividir por 2 vezes a altura, que é seno de alfa mais 1/2. Vamos ver se está muito diferente daquilo que está aqui. Não, a única coisa que eles fizeram foi separaram esta fração em duas. Portanto, meteram o raiz 3 sobre 2 e este menos 2 cosseno sobre 2, que corta, corta, e vai dar simplesmente menos cosseno de alfa. Já está igual. Próxima pergunta. Pedem-me para, e agora já não precisamos de olhar mais para a figura, isto já terminou. Pedem-me para determinar o valor de A de π meios e de A de 5 π sextos e ver o que é que acontece em termos geométricos, o que acontece com isto. E vamos novamente voltar ali ao nosso GeoGebra para percebermos um bocadinho melhor. Se fizermos o A de π meios, é só trocar o alfa por π meios, fica com raiz 3 sobre 2 menos cosseno de π meios, vezes 1 meio mais, aqui não é vezes, é mais seno de π meios. Ora, raiz 3 sobre 2, o cosseno de π meios é 0, fica só aqui raiz 3 sobre 2, e neste o seno de π meios é 1, fica aqui vezes 3 meios, que vai dar 3 raiz 3 sobre 4. Portanto, é este o valor. De onde é que vem este 3 raiz 3 sobre 4 e o que é que acontece com a minha figura? Vamos voltar aqui. Se o ângulo for 90 graus, a figura fica aqui. Isto vai valer, já vamos ver se isto, se entretanto o valor está certo. Deixem-me só mudar aqui uma coisa nas configurações, sempre ter mais casas decimais nisto. Ter aqui 3 ou 4 casas decimais. Ok, já posso fechar isto. Então, deixa cá ver quanto é que dá este valor que eles consideram aqui, que era 3 raiz 3 sobre 4. 3 raiz 3 sobre 4. Dá 1,299, que de facto coincide com o que está aqui. Está bem? O que é que acontece? Pode não estar bem igual, porque aqui não está bem o 90, portanto, ali a partir da quarta casa a coisa muda um bocadinho. Quando o ângulo é 90 graus, deixamos de ter um trapézio e passamos a ter um triângulo. Porquê? Porque o ponto Q e o ponto P, estes dois pontinhos aqui, vão coincidir no ponto 01, está bem? Vão estar aqui os dois a tocar no ponto 01. E por isso é que, entretanto, a área vai dar este valor. A base vai ser, na mesma, apenas o raiz 3, que é que está em baixo, e a altura vai ser 1 meio mais 1, que é o tal 3 meios que nós temos ali. Está bem? Vamos ao próximo. Vamos agora ver o que é que acontece quando o ângulo é 5 π sextos. Deixa-me voltar aqui. Vamos fazer outra pergunta, só que agora, em vez de ser com o π sobre 2, vamos fazer com o 5 π sobre 6. Então, é outra vez a mesma coisa. Fazemos raiz 3 sobre 2, 5 π sextos. Fica raiz 3 sobre 2, menos cosseno 5 π sextos, 1 meio mais seno 5 π sextos. Ora, o cosseno de 5 π sextos é o cosseno de 150, isto é 150 graus, está aqui, vai coincidir com o cosseno de 30, só com o sinal ao contrário. Portanto, vai dar menos raiz 3 sobre 2. E o seno de 5 π sextos dá a mesma coisa que o seno de 30, dá 1 meio. Portanto, isto vai dar raiz 3 sobre 2 mais raiz 3 sobre 2, que é raiz 3, vezes 1 meio mais 1 meio, que é 1.
Já agora o raiz de 3 acho que dá 1,7 qualquer coisa. Deixem-me só confirmar isto. Quanto é que é o raiz de 3? Valor exato. Está a 1,73. Então, o 5 π sextos é 150 graus. Deixa cá ver se eu consigo meter isto mais ou menos próximo do 150. Está assim muito bem, mas pronto. É que isto já é difícil depois acertar aqui a coisa com o 150 graus. Mas lá está. O que acontece neste caso? O trapézio vai acabar por ser um retângulo. Porquê? Porque o 5 π sextos, que é o 150, vai ficar aqui por cima deste ângulo, que é 210. Este ângulo aqui de baixo, deixa-me só mostrar-vos isto. Este ângulo aqui é 7 π sextos ou 210 graus, este ângulo todo. Então, se eu faço o 150, ele vai ficar mesmo, o ponto Q e o ponto P ficam mesmo verticalmente por cima daquele ponto R e daquele ponto S, ou seja, trata-se de facto de um retângulo em que a base é o raiz 3 e a altura é o meio mais o meio, que é 1. Pronto, isto seria a interpretação geométrica. Vamos à última pergunta. Estes exercícios dão luta. Quando tiverem a treinar estas coisas, pá, se estiverem à vontade com o GeoGebra, aventurem-se. Eu acho que fica muito mais perceptível se nós pudermos mexer aqueles pontos e o GeoGebra dá-nos essa possibilidade. Bom, última pergunta, que tem aqui muito de redução ao primeiro quadrante e fórmula fundamental de trigonometria. Portanto, dizem-nos que o seno de π mais alfa é igual a este valor. Podemos fazer aqui a redução, é mais rápido também. Isto aqui reduzido fica menos seno de alfa. Porquê? Porque o seno de π mais alfa, para efeitos de redução, está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo e as funções não trocam. Caso não saibam fazer isto, há uma aula muito boa sobre redução ao primeiro quadrante, vão à nossa playlist. Quer isto dizer que o seno dá a raiz de 6 sobre 3, mas depois eles querem a área do polígono, querem isto. Mas para termos isto, temos primeiro que descobrir qual é que é o valor do cosseno. Porque eu já tenho o seno, já posso trocar ali o seno por raiz de 6 sobre 3. Então, se eu quiser o cosseno, faço cosseno de alfa ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Faço o quadrado disto, que dá 6 nonos. Fica cosseno ao quadrado de alfa mais 6 nonos igual a 1. Passo os 6 nonos para lá a subtrair e passo 1 ao mesmo minador. Fico com cosseno ao quadrado de alfa igual a 3 nonos. Deixem estar o 3 nonos para depois na raiz quadrada isto fica mais simples. E fico com cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 9, que é mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Ora, é o mais ou é o menos? Pá, tem que ser o menos, está bem? Isto apanha o segundo e um bocadinho do terceiro quadrante, portanto o cosseno terá que ser negativo, que aliás é importante que dê negativo, que é para depois este menos passar isto tudo para positivo. Então quanto é que vai dar o A de alfa neste caso? Vai dar raiz de 3 sobre 2, menos com menos dá mais raiz de 3 sobre 3, e do outro lado fico com 1 meio mais raiz de 6 sobre 3. Depois é só simplificar esta continha aqui. Então, em jeito de resumo, este género de exercícios envolve praticamente todas as ferramentas que nós utilizamos até agora sobre funções trigonométricas. Já temos aqui círculo trigonométrico, tem aqui esta história das áreas, tem a substituição por valores, tem a fórmula fundamental de trigonometria, tem a redução ao primeiro quadrante. Estes exercícios estão muito completos e muito complexos também. Há alguns desses também no Matemática Absolutamente, para descobrir áreas e volumes, até já tinha feito alguns. Tenham é o cuidado dos sinais, está bem? Vejam em que quadrante é que o vosso ângulo está, respirem de alívio se o ângulo estiver no primeiro quadrante, porque aí é tudo positivo, e estejam atentos nos outros restantes quadrantes por causa do sinal do seno, do cosseno e da tangente. Exercícios destes que envolvam a tangente teriam obrigatoriamente que ter a reta das tangentes aqui de baixo, aqui do lado direito, e o ângulo seria completado. Portanto, a minha ideia hoje era, no fundo, dar-vos aqui um exemplo de um problema com um grau de complexidade um bocadinho maior, mas que ao mesmo tempo vos permitisse ver a aplicação que todos os conceitos que nós demos até agora têm na resolução deste tipo de problemas. Não tenham receio, está bem, aventurem-se nisto. Caso queiram colocar alguma questão ou queiram adquirir a nossa sebenta de matemática, deixem mensagem na caixa de mensagens. Bom estudo, bom trabalho e até breve.